No podcast de hoje eu tô aqui com a Janine Avelar, uma convidada super especial, que trouxe pra gente um tema que eu também amo, que é a história de Belo Horizonte. Queria que a Janine se apresentasse, porque além de saber tudo da cidade, ela tem um perfil lindo sobre cafés, o Caneca Sincera. Então conta pra gente quem é você. Ei, Isabela, um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Bem, então, como ela falou, eu sou Janine Avelar, eu sou comunicadora e gestora cultural e tenho um trabalho que é o Caneca Sincera, que é um hub digital que conecta apreciadores de café e seu ecossistema, ou seja, a cadeia produtiva aí do café. Mas além disso, você ama BH e sabe tudo da história da cidade, né? Completamente apaixonada por Belo Horizonte. Belo Horizonte foi a cidade que eu escolhi para morar, para viver. Conta pra gente um pouco sobre isso e dessa sua paixão também pela história, né? Por descobrir muito além do que é bonito, mas entender a origem, entender tudo que se passa por trás. Bem, eu trabalho como comunicadora para a Prefeitura de Belo Horizonte desde da década, desde o ano de 2000. E estive trabalhando durante alguns períodos com a área de cultura na Fundação Municipal de Cultura, então acompanhei muitos projetos de patrimônio, patrimônio cultural e também, como eu te falei mais cedo, eu fiz um mestrado na Espanha em arte no espaço público. Então, a partir desse mestrado que eu fiz, que foi entre 2007 e 2009, eu comecei a descobrir e entender mais a importância da arte no espaço público e como a gente faz para registrar, para marcar e para tornar isso cotidiano da vida das pessoas. E Belo Horizonte é uma cidade super recheada, né, Bela? Super, super. E agora a gente tem até a novidade de um áudio guia, né, para quem quer passear ainda mais pelo centro. Você viu sobre isso? Exatamente, maravilhoso. A proposta é incrível, porque além de permitir uma grande acessibilidade para as pessoas também, muitas vezes pessoas que têm baixa visão ou pessoas cegas, também para outras pessoas que querem conhecer Belo Horizonte e aproveitar um pouco mais da cidade, recebendo mais informações através de um aplicativo, através de um programa que nos apoia aí a conhecer mais a cidade, né? Eu adorei isso também. E olha só, eu quis te convidar porque eu gosto muito de falar para as pessoas sobre o centro, né? Eu vejo que o nosso centro é riquíssimo, tem prédios lindos, tem uma história incrível e as pessoas conhecem muito pouco. E acabam sempre concentrando os passeios ou em bairros ou na região centro-sul, na região sul, né? E eu vejo que vocês no Caneca Sincera e você, né, é verdadeiramente apaixonada pelo centro. Então eu queria que você contasse um pouco das histórias do centro, curiosidades, lendas, prédios, mas como a gente não pode passear sem café, faça um roteiro incrível pelo centro pra gente, envolvendo muito café no caminho. Pode deixar. Então, Bela, a gente realmente gosta muito do centro de Belo Horizonte. É uma cidade que é uma cidade planejada, né? Eu acho que a maioria dos belo-horizontinos já ouviu essa história de cidade planejada. Então, ela foi desenhada para estar composta e circunscrita pela Avenida do Contorno. E aí é muito interessante a gente ver esse centro da cidade, porque quando a gente pensa numa cidade planejada, ela foi bem desenhada cartesianamente. Você vê que as avenidas e as ruas são bem quadradinhas, paralelas, e a gente sempre começa o rolê com Caneca, que é o da tradição à modernidade, na Praça 7. Você já fez ele com a gente, você sabe que lá na Praça 7 a gente conta algumas historinhas. Algumas coisas que talvez alguns belo-horizontinos não saibam é que as ruas no centro elas são com nomes dos estados do Brasil em ordem. Então você vai ver que temos ali Rio de Janeiro, do lado está Espírito Santo, depois subindo temos aí como é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e alguns estados fugiram aí dessa listinha. Por exemplo, a gente tem Rua Curitiba e Avenida Paraná. Elas não seguem exatamente essa ordem, mas aí você subindo o centro da cidade, você vai encontrar essas ruas em ordem. A outra, as que são perpendiculares, são as ruas com nomes das nossas tribos indígenas, dos nossos povos originários do Brasil, Carijós, Tupinambás, Guajajaras. Enfim, eu acho que muita gente não se atentou, não se atenta por essa lógica de nomenclatura das nossas ruas do centro da cidade. Claro que temos aí as duas avenidas, né, Afonso Pena e Avenida Amazonas, que são duas avenidas principais, importantes aí, que cortam grande parte do centro da cidade e inclusive saem da Avenida do Contorno, porque a Afonso Pena, por exemplo, ela ultrapassa a Avenida do Contorno e continua até a Praça do Papa. E começando pela Praça 7, óbvio que eu vou falar do Café Nice.
Café Nice está lá na Praça 7 há simplesmente 83 anos. Então é um espaço super tradicional da cidade de Belo Horizonte que tem uma riqueza histórica, política, cultural e gastronômica que a gente não poderia deixar de falar, né, Bela? Não tem como pensar no centro e não pensar naquele ovinho, né? Pois é, e quem ainda não conhece o Café Nice, eu indico que passem por lá, tomem um cafezinho na xícara, que fica quentinha. A xícara, gente, vocês precisam ver. Nunca você vai tomar um café frio, porque ela fica imersa numa água fervendo. E aí, a hora que a pessoa vai te servir, o café não perde temperatura. Isso é um detalhe muito importante. Para quem é cafezeiro como nós, que adoram café, isso é um detalhe super importante. E tem outros sabores ali do Café Nice também que eu acho que todo mundo devia conhecer. Que é o que a gente fala do ovo quente no copo, café da manhã com ovo quente. Muito caso de avó, né? Muito, super. E o tal do creme de amido com a ameixa. É perfeito esse. Quem nunca provou não sabe o que está perdendo. Não sabe. Não sabe. Dá de 1000 a 0 e muita panacota italiana. Real. Concordo super. Mas aí a gente chegou supondo. E o bom é que ali você já tá no centro do centro, né? Que você tá na Praça 7. No Marco Zero da Marco cidade, Zero. né? A gente chamaria não. A Praça 7 é o Marco Zero da cidade, então é importante a gente localizar aquele espaço e cada esquina ali tem um ponto, né? Você sabe que cada esquina ali... Conta pra mim, que eu não sei. Não, tem que saber. Vamos lá. Quem tá ali do lado do Cine Brasil, que foi, né, o Cine Teatro Brasil, que ele foi reaberto, reinaugurado depois de uma restauração longa. Ali é aquela área cultural, você tem várias coisas atrativas ali. Do outro lado, você tem a esquina da jogatina, a galera jogando drama, xadrez. Você vai encontrar as pessoas mais velhas de Belo Horizonte, os aposentados que às vezes vão para lá, vão fazer seus corres no centro, né? Vão fazer serviço de banco e tal, e param para jogar. Tem que jogar um joguinho. Para ali, joga um joguinho de dama. Um dia, faça essa experiência, porque é tanta história que você vai ouvir, é tanta gente bacana que você vai conhecer ali naquele espaço. E também o Quarteirão do Sol, né? Aquele espaço também aos finais de semana, pré-pandemia, agora a coisa está um pouco mais devagar. A nossa turma do Soul Music, da Black Music de Belo Horizonte, se encontrava ali durante as manhãs, nos finais de semana, para dançar. Você chega lá, tá aqueles caras maravilhosos, com a beca perfeita, engomada, passada, sapato bicolor. Onde você já viu isso, gente? No meio da rua, dançando e trazendo o melhor da Black Music pra gente. Do outro lado ali, onde tem o Y, nós temos algumas vendas de artesanato, mas ali é o ponto de encontro das manifestações. Sim. Se alguém falar com você, Bela, vamos para a manifestação tal, assim, assim. Pode saber que o ponto de encontro é ali. Todo mundo que se encontra para uma manifestação está naquela esquina. E do lado oposto, já subindo ali Rio de Janeiro, é o espaço dos hippies, a galera que vem aí mantendo essa tradição, os nossos indígenas também, que vendendo os seus artesanatos. É um espaço super democrático, que de noite também tem alguns barzinhos, música ao vivo, um encontro, um chopinho, aquela batatinha frita. Aquele espaço também é super legal. E daí você sobe qualquer uma dessas ruas e vai conhecer mais um pouquinho aí do centro de Belo Horizonte, mas a gente gosta mesmo é de subir Bahia. Não, subir Bahia não tem erro, até porque aquela rua... Agora, antes de subir Bahia, eu tenho que fazer uma consideração. Porque é engraçado, né? Eu que sempre falo da importância de saber olhar. Eu já tinha visto tudo isso que você falou, mas eu nunca tinha parado para ter uma percepção que da Praça do Pirulito eu tinha esses 4 pontos ao meu redor. Né? É muito interessante como que a cidade, quando você muda a sua perspectiva de visão, de querer olhar, você identifica outra coisa. Porque, por exemplo, eu nunca mais vou olhar para aquele ponto do mesmo jeito. Mas, e aí a gente começa a subir Rua da Bahia, passamos ali pela Praça do Encontro, que é uma praça que eu gosto muito também, que é onde hoje, atualmente, ali nos fundos da Prefeitura de Belo Horizonte, que também é um prédio que todo mundo deve dar uma olhada, porque é uma arquitetura incrível. Sim. É um prédio super bonito, que foi desenhado por um arquiteto italiano, Raffaello Berti, que vale a pena você se deter ali alguns minutos para ver todos os grupos escultóricos que tem na porta, os vitrais, toda a parte de metais, de ferragem. Eu acho o prédio da prefeitura realmente um outro espaço para se deter algum tempo e observar. Mas aí no fundo da prefeitura a gente tem a Praça do Encontro, que é onde estão meus amigos. Meus amigos escritores, Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava,
Eu sou completamente apaixonada pela obra dos dois. Assim, o Pedro Nava não é tão conhecido, né, como o Carlos Drummond de Andrade, mas é um escritor que retratou a forma de vida do mineiro, do belo-horizontino. Então ele tem livros com narrativas muito interessantes, contando essa forma de vida do mineiro. Então acho que é uma figura que as pessoas devem conhecer. E por que ele chama Praça do Encontro? Você sabe, Bela? Não. Então, porque do outro lado da Rua da Bahia, nós tínhamos outro café que era muito famoso, chamava Café Estrela. E outros cafés ali naquele pedacinho ali onde era o antigo Bahia Shopping. Estou falando de referências assim dos meus 20 e tantos anos morando em Belo Horizonte. Então Bahia Shopping é uma referência para mim. E subindo ali a gente tinha alguns cafés até chegar no Gruta Metrópole, que ainda existe, que está num prédio arquitetônico lindo, que ele consegue resistir ao tempo. Ele deixa de ser um café, passa a ser um restaurante à la carte, depois ele passa a ser um restaurante self-service, e ele vai resistindo aí, mantendo esse nome de Gruta Metrópole até hoje. É um dos nossos poucos exemplares desses cafés que conseguiram sobreviver tanto tempo aí na Rua da Bahia. Aí a gente chega aonde? Esquina com Augusto de Lima, que é aquele lugar que mais lindo. Amo. Também amo. Né, assim, quando a gente pensa esquina com Augusto de Lima, tem o Castelinho da Bahia, que a curiosidade maior para mim dele é que muita gente passa na porta e faz o nome do pai, né? Aham. E você sabe Quem que eu nunca? fiz isso muito tempo, até descobrir que era outra coisa, né? Na verdade, eu só descobri que não era uma igreja ali quando eu fui fazer um estágio num setor que nem existe mais, que era a Secretaria de Defesa do Estado Social, que era o Disque Direitos Humanos. Uhum. E aí eu fiz meu primeiro estágio ali e era no Maleta. Entendi. E aí, quando subi uma maleta ali, todo dia conversando com uma pessoa, que eu fui descobrir que era um museu. Pois é, mas você sabe que ele nunca foi uma igreja. Nunca. Jamais. Nunca sei. É um prédio de arquitetura neogótica. Ele foi construído também na década de 20. Ele foi construído para abrigar, ele já abrigou a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Conselho Deliberativo de Patrimônio de Belo Horizonte, a Biblioteca Pública Estadual, já abrigou o Museu de Mineralogia de Djalma Guimarães. Então ele teve o Centro de Cultura Belo Horizonte, que foi o primeiro centro de cultura que a gente teve um expoente de espaço multifacetado que recebia projetos de teatro, de dança, de música. Tinha uma biblioteca muito interessante lá dentro, aí virou o centro de referência da moda e depois ele vira Museu da Moda. Hoje ele é um museu, ele recebe essa nomenclatura de museu. E você sabe por que é a diferença de centro de referência para museu? Não sei. Gente, olha isso, eu não sei nada. Essa moça é muito culta. Então, quando ele se transforma de centro de cultura para centro de referência, é uma demanda que a gente recebe aí do Conselho de Cultura de Belo Horizonte, que recebe uma cadeira de moda, da gente conseguir trazer a moda mineira, a moda belo-horizontina, que a gente tem grandes estilistas, grandes nomes aqui em Belo Horizonte, assim, Ronaldo Fraga, Made Design. A gente tem pessoas incríveis aqui, eu poderia falar uma lista, mas aí vai acabar o tempo do programa, eu tenho muita coisa para falar. Mas aí ele passa de centro de referência para museu. Por quê? Para ser um museu, ele tem que ter um plano museológico, e isso foi desenhado há mais ou menos 5, 6 anos atrás por uma equipe incrível da Fundação Municipal de Cultura. Um beijo, um abraço para os museólogos da Fundação Municipal de Cultura. E ele passa a ter acervo próprio. Para ser um museu, ele tem que ter acervo. Sim. E aí, com vários estudos que foram feitos no nosso museu da cidade, o Museu Histórico Abílio Barreto, algumas peças saem do Museu Abílio Barreto e passam a compor o acervo do Museu da Moda. Mas tem mais coisa interessante sobre esse prédio. Pode contar. Eu podia ficar aqui assim falando sobre esse prédio uma infinidade de tempo. Tem algumas coisas, assim, por exemplo, o nosso relógio, aquele relógio que está lá, que está parado, já tem muitos anos que ele não funciona, porque ele está numa torre. O acesso a essa torre, ele é bastante complicado, e o único relojoeiro que vivia em Belo Horizonte, que conseguia consertar, que tinha a tecnologia para consertar esse relógio, ele foi ficando uma pessoa bem velhinha, 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 e não consegue mais ter acesso ao relógio. Gente. E
infelizmente a gente não conseguiu que esse conhecimento fosse passado para outras pessoas para consertar aquele maquinário que não é um maquinário simples, é um relógio também que está lá desde a inauguração do prédio, muito antigo. E aí temos essa questão, mas não vamos deixar de apreciar ele, não é só porque ele está parado, não. Olhe no seu celular quando quiser saber a hora, mas olha aquele grupo ali, escultórico daquele prédio, com essa composição do relógio, com muito carinho. Uhum. E tem um outro detalhe. Você sabe que Belo Horizonte recebeu também aí na década de 20 a visita do rei e da rainha da Bélgica. Sim. E um dos prédios que eles queriam mostrar, obviamente, era o Castelinho da Rua da Bahia. Porque aquele prédio era um prédio público, municipal, um prédio bonito, era um prédio que na época ele era alto. Proporcionalmente, A gente não tinha né? tantos Uhum. prédios altos para mostrar uma vista. E aí falaram assim, gente, mas nós vamos fazer com o rei e com a rainha? Vamos colocar um elevador aqui dentro. Vamos colocar um elevador dentro desse prédio, porque o rei e a rainha estão vindo e tem que ter um elevador. Fizeram toda a construção do elevador. E montaram o elevador e tecnologia da época e fizeram a montagem do elevador e tudo mais. Fizeram toda a estrutura de metal dentro da torre para subir com o elevador. Chegou lá, o elevador não entrou. O elevador não entrou no prédio. Ele simplesmente hoje, quem quiser conhecer este elevador, basta ir ao pátio externo do Museu Histórico Abílio Barreto, que ele está lá. Que é aquele Aquele elevador? elevador do Museu Abílio Barreto, ele foi construído, foi criado, projetado nessa época para estar dentro de onde hoje é o Museu da Moda. Então, você quer visitar o elevador do rei e da rainha? Nem eles usaram, nem a gente vai lá só para apreciar. Entendi. Mas é uma história, fala que não é uma curiosidade. Super, nunca ia imaginar isso. Pois é, tá lá no Museu Abílio Barreto, pode passar lá para visitar. E aí? Aí a gente tá ali, então ali a gente tem um café do lado de cá. Eu não falei dos cafés, É, né? porque ali a gente tem ó, o Bendito Café, Bendito que Café. está na Rua da Bahia, quase em frente ao Gruta Metrópole. Sim. Que é um café incrível, que também tem uma padaria artesanal. Eles têm pães que são produzidos ali mesmo dentro da casa. Tem algumas opções de café. Tem o café mineiro, que é aquele café que é servido no bule esmaltado, na canequinha esmaltada, com uma broa de milho, que é a receita da mãe, da proprietária do café. A mãe dela trouxe uma receita de família. Então é maravilhoso, super vale a pena provar o café mineiro. Vai lá e fala, gente, olha, o Caneca Sincera mandou a gente vir tomar café mineiro. Que eles vão servir um pedaço maior, tá? Um Combinado. pedaço dobrado. Adorei. Aí nós temos ali também na outra esquina o Edifício Maleta, né, gente? Sim. Edifício Maleta, a gente não pode deixar de falar dele. Porque o Edifício Maleta é um ícone na história de Belo Horizonte. Ele foi o nosso grande hotel. Todas as cidades têm seus grandes hotéis, né? Ele foi o nosso grande hotel. Ele, durante muitos anos, recebeu pessoas muito importantes. Ele recebeu grandes nomes de artistas políticos e encontros aí nesse grande hotel. E hoje ele já vem, né? Com os nossos restaurantes super tradicionais que estão na planta de baixo ali do Maleta, como por exemplo o Cantina do Lucas, que é patrimônio municipal, é um restaurante que hoje é patrimônio dessa cidade, que está lá desde 1960 e algo, eu não lembro a data específica, mas é maravilhoso, recomendo conhecer esse espaço. A varanda do Maleta do segundo Sim, andar, tem uma vista que é o linda da cidade. renascimento aí dessa parte boêmia da cidade, porque a gente tem que lembrar que muitos livros foram escritos ali. Sim. Muitas histórias foram criadas, surgidas, desenhadas ali, e muitas questões políticas foram decididas em mesas de bares naquele Ali. edifício de Maleta, né, gente? Sim. Isso a gente não pode esquecer. E você sabe a história da escada rolante? Então, essa história da escada rolante eu conheço, já pus no blog uma vez, que ela foi a primeira escada rolante da cidade. E aí isso gerou uma polêmica, e ela nunca funcionou, aí gerou polêmica de Não, ela morador, que funcionou. funcionou, que não funcionou e etc. Então, eu falei que ela funcionou, Sim. porque eu li isso num livro Belo Horizonte, do Arraial à Metrópole, 300 anos de história, e virou um bafafá. Morador que falou que funcionou, morador que não funcionou. Então conta, funcionou ou não funcionou? As histórias contam. Eu li isso daquele livro, daquela coleção de livrinhos que tem o nome dos bairros. Sim.
É Tanto, BH, cidade de cada um. Isso, BH, cidade de cada um. Tanto no livro Centro, quanto no livro Rua da Bahia, eles dizem que funcionou. E eu estou acreditando na bibliografia. Uai, Porque eu então, não pois estava é. lá para ver, então vou acreditar na bibliografia. Então, no livro que eu tenho, né, o 300 anos, também fala que funcionou. Só que moradores começaram a falar que não, e aquilo virou uma polêmica. Mas um fato foi a primeira escada rolante da cidade. Foi a primeira escada rolante da cidade, do estado. Do estado, E as pessoas saíam do interior para vir a Belo Horizonte andar de escada rolante. Ponto turístico. Ponto turístico. Maleta era um ponto turístico porque as pessoas saíam de casa, pegavam um ônibus ou um carro ou um trem, né? A gente tem que lembrar que também nessa época a gente tinha muitos trens ainda cortando o estado de Minas Gerais e vinham para Belo Horizonte para andar de escada rolante. Era o sucesso da época. Tanto que ela não funcionou muito tempo, acho que foi sobrecarga. Mas e aí a gente sai do Maleta. Não sem antes passar lá no Amarilu, tomar um café. Verdade, maravilhoso. E comer uma torta. A torta é perfeita. Perfeita. Vocês que me apresentaram, eu vou lá direto, mas nunca decorei o nome. A Marilu. A Marilu, uma chefe de cozinha super novinha que começou o seu projeto com a confeitaria aí durante a pandemia. Entendi. Virou um negócio familiar, então a gente sempre indica, porque a gente gosta muito de valorizar os pequenos produtores, as pessoas que estão aí começando, estão nesse corre, porque, gente, começar um negócio durante a pandemia merece muito, né? Muito, com certeza. E aí a gente vai subir a Rua da Bahia. Pode subir. Então, continuando subindo a Rua da Bahia, a gente vai passar ali pelo Monumento Rômulo Paz, subir, a minha vida é essa, subir Bahia, descer Floresta. Eu devia estar descendo, mas nesse momento a gente está subindo, porque a gente está subindo do centro. Aham. Subindo Bahia, a gente tem ali na Álvares Cabral, uma cafeteria que a gente ama, que é o Coffee, que está fechado para reforma. Mas em breve a gente já pode voltar a frequentar esse espaço. E continuamos subindo um pouquinho, a gente vai passar em frente ao Teatro da Cidade, que é um expoente muito importante do teatro em Belo Horizonte. Continuamos subindo um pouquinho, temos também o Café Cultura, que é um prédio de 1900. Ele não chega a 1910. Se eu não estou equivocada, eu sou péssima de data, gente. Eu tinha que ter feito uma cola de data. Eu acho que ele é de 1906. É aquele prédio onde está o Teatro do NET. Sim. E tem embaixo o Café Cultura, que também é um desses expoentes que a gente tem da arquitetura de Belo Horizonte, da construção da cidade, porque Belo Horizonte é uma cidade muito nova. Sim. Né? E o que eu acho interessante lá, quando vocês passarem pela porta, dá uma olhadinha na largura das paredes. Você consegue ver por fora, porque tem umas gradezinhas, a largura das paredes. É uma coisa imensa. Então, é o que eu falo, tomara que ninguém nunca queira e que o patrimônio de Belo Horizonte nunca permita que seja demolido. Sim. Esses prédios, porque a gente já viu isso acontecendo em outros bairros aí de Belo Horizonte. Mas é muito bonito, ele tem portas e janelas super bonitas que valem a pena também retirar alguns momentinhos do seu dia e olhar a cidade com um olhar diferente. Sim, com certeza. Aquele prédio é lindo mesmo. Ele é super bonito. Continuamos subindo aí, a gente para um pouquinho para apreciar a beleza que é a Academia Mineira de Letras. Linda, deslumbrante. É deslumbrante aquele casarão que é o Palacete Borges, que ele era uma residência familiar e só na década de 80... Você sabia que a Academia Mineira de Letras ela foi fundada em Juiz de Fora? Não sabia. Ela foi fundada em Juiz de Fora, numa época que Juiz de Fora era considerada uma cidade, a Manchester brasileira, que tinha uma revolução industrial acontecendo lá, e os intelectuais falaram, não, gente, peraí, vamos fundar aqui a Academia Mineira de Letras, e só na década de 80 que ela vem para Belo Horizonte. E aí ela vai para uma salinha na Rua Carijós, no Baixo Centro, aquele lado ali que a gente gosta também. E depois de algum tempo que eles conseguem arrendar aquele espaço, que era da família Borges da Costa, e conseguem levar a Academia Mineira de Letras para aquele casarão que tem mais de 40 cômodos. Sim, aquele casarão é maravilhoso. E eu tive a oportunidade uma vez, foi aberto ao público, né? Eles fizeram uma única visitação aberta ao público. E aí eu fiz a inscrição pelo site e fui. E aí foi lindo, porque eles mostraram o prédio todo, contaram a história, serviram um café. Que fino. Aí os expoentes da Academia Mineira de Letras chegaram para tomar café, eu até chorei.
Foi muito lindo. E é realmente um lugar da cidade que, infelizmente, não é aberto ao público, porque é deslumbrante. Mas só de apreciar por fora já é muito bonito, né? A gente tem aquele salão que foi construído ao lado, Uhum. que eles percebendo, né, que o casarão não ia conseguir abrigar esses grandes eventos de lançamentos de livros, de mesas de debates, eles constroem, o arquiteto Gustavo Pena faz aquele desenho daquele espaço lindo, que ele é todo em vidro, então a gente consegue ver lá dentro e conhecer um pouco mais, e eles abriram aquele espaço para esses grandes eventos da Academia Mineira de Letras. E o mais legal de tudo é que aí, né, a gente precisa lembrar que no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, ele era um espaço de encontros sociais também. As pessoas se casavam, Uhum. faziam suas festas de casamento. Tem uma parte aí, digamos, de uma elite belo-horizontina. Muita gente se casou na Academia Mineira de Letras. Fala, se não é chiquérrimo? Chiquérrimo, É imagina. nossa cara casar na Não, é academia. super. Super. Minha cara não é casar com pompa, mas casar na Não, Academia Mineira de Letras pois é é, minha não cara. é. Nós duas somos assim, as apaixonadas por literatura. É, por casamento nem Não, tanto. casamento nem tanto. Se casamento fosse bom, eu tinha casado, Bela. Não, Você é boba. muito corajosa. Eu tô feliz casada, mas não sou apaixonada pela pompa do casamento, só pelo casamento. Ai, pois é, não, mas, né, se fosse essa história de casar, talvez casaria na Academia Mineira de Letras. Chiquérrimo. Acho Aí a chique. gente passou ali na frente do prédio, segue, porque a gente já tá quase acabando a Bahia no que é centro, né? Na verdade, a gente, passando ali a Álvares Cabral, já deixa de ser centro. Aí já começa a entrar ali em Lourdes. Aí a gente está quase chegando aonde? Na igreja de Lourdes. Maravilhosa. Não era fino? Casava na igreja de Lourdes e ia fazer festa na Academia Mineira de Letras. Chiquérrimo. Aí a gente vê como que o centro também tá de fato, né, assim, abrindo a conexão da gente com a cidade inteira. Exatamente. Isso A é gente muito está legal. abrindo aí. E aí chegando nesse alto da Rua da Bahia, quando você olha para baixo, você consegue ter uma vista muito interessante da cidade de Belo Horizonte. Porque aí você está subindo numa parte alta, você vai começar a enxergar um pouco mais o centro, dependendo de onde você está. Todas as vezes que você subir a Bahia, se você estiver subindo Bahia do centro para a Praça da Liberdade, eu indico a olhar para a sua esquerda, que muitas vezes você vai enxergar o Parque Municipal. Quando você está ali, por exemplo, no Monumento Rômulo Paz, subir Bahia, descer Floresta, se você olhar para baixo, você vai ver a Praça Afonso Arinos e no fundo o Parque Municipal, que é uma das entradas aí do nosso famoso Central Park, Sim. né? Que também é o expoente do centro de Belo Horizonte. É o que torna o centro de Belo Horizonte um lugar mais palatável, que nos Sim. ajuda aí com a questão da poluição, né, que a gente consegue respirar um ar melhor no centro de Belo Horizonte, o que não acontece no centro de outras grandes capitais. E dentro desse parque tem dois lugares que eu amo, adoro, sou completamente apaixonada, que é o Teatro Francisco Nunes, Amo também. que está maravilhoso ali, restaurado, lindo, aberto ao público, é um teatro público municipal. Os ingressos normalmente, quase sempre, são ingressos a preços populares e muitas vezes gratuitos, então é um espaço também para visitação, para você conhecer. E é uma delícia, né, gente? Você chegar para assistir um espetáculo, entrar pelo portão e ter a oportunidade de ver o Parque Municipal à noite. Lindo, é Chega lá 10 lindíssimo. minutinhos mais cedo e começa a observar e escutar Uhum. os sons do parque. Que aí você já não está mais ouvindo os sons da Avenida Afonso Pena, são os sons do parque, são os animais do parque, são aqueles ambientes, até o cheiro ali é diferente. Uhum. E também o Palácio das Artes, Sim, que amo. é outro espaço que, né, completando aí seus 50 anos, está com exposições lindas, vários espetáculos acontecendo agora que a gente está no período de campanha de popularização do teatro. Tanto o Chico Nunes como o Palácio das Artes estão recebendo espetáculos, então não tem jeito de perder. Sim. E aí aquela coisa de que o povo fala assim, Belo Horizonte não tem o que fazer. Mentira. Não, Belo na Horizonte verdade, tem tudo o que fazer. esse tour da Rua da Bahia que você fez, por exemplo, dá para fazer subindo e descendo. Porque as Subindo e perspectivas descendo. são diferentes. Totalmente. Inclusive a gente faz ele descendo. Um dos rolês do Caneca é descer Bahia e subir Floresta. Que a gente começa na Praça da Liberdade, nesse volta. centro de poder
né, que é onde foi o centro do poder do governo do estado, aqueles prédios que eram secretarias de estado e viram museus, mas isso é pauta para um outro dia, senão a gente vai ficar aqui até às 6 da tarde. E descemos a Rua da Bahia, mostrando esses pontos que a gente falou, tomando cafés, porque os cafés são essenciais, a gente precisa do cafezinho aí para molhar a palavra, e atravessamos o viaduto E vai de pro Santa outro Teresa, lado. a gente vai para o outro lado, que é um outro espaço de contemplação do centro da cidade. Sim. Quando a gente está ali na Avenida Sapucaí, vendo ali o que o Cura chama hoje de mural Sim. de arte urbana, que é espetacular. Espetacular. É uma contemplação mesmo do centro. É uma contemplação. Você vê a Praça da Estação por um outro ângulo, vai sentir aquele movimento da Praça da Estação, do CRJ, o Centro de Referência da Juventude, que é um espaço que borbulha, fervilhando, coisas acontecendo o tempo inteiro. A Praça Rui Barbosa, o espaço do 104. E aí você tem essa contemplação, mas eu também queria chamar a atenção que as pessoas olham muito para o mural, para os murais, e não olham para o outro lado da Sapucaí. E tem prédios incríveis. Lindos, como o edifício Chagas Dória, por exemplo, que ele está na esquina de Assis Chateaubriand com Sapucaí, que é maravilhoso. Um expoente do Art Deco mineiro, que é um dos prédios. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro daquele prédio há alguns anos da minha vida, e ele tem 5 andares, e cada andar, cada sala de cada andar tem um piso em madeira diferente, com um desenho diferente do outro. Espetacular. As janelas são em formatos diferentes. Até aquele próprio ângulo daquela esquina, ele já é um formato muito diferente do que a gente está acostumado com os prédios de Belo Horizonte. Então eu chamo vocês para olhar para um lado e olhar para o outro. Combinado. E aí, para continuar te acompanhando, porque senão a gente fala até amanhã, porque esse papo tá muito bom, para continuar conhecendo não só o centro, mas vários lugares de Belo Horizonte com você, sempre molhando a boca. Sempre. Deixa o convite pro pessoal. Eu queria convidar todo mundo para seguir o nosso Instagram, @canecasincera. Também no Facebook, @canecasincera. Queria convidar vocês para conhecer os nossos rolês com caneca, que são roteiros turístico-gastronômicos culturais pela cidade de Belo Horizonte, em que a gente vai falar um pouco sobre esse amor que a gente tem pela cidade, conhecer histórias, outras histórias, a gente fala que são histórias e histórias de Belo Horizonte, curiosidades, e é um espaço de troca, é um espaço que a gente está junto, conhecendo todo mundo que vem com a gente, sentando numa mesa, tomando um cafezinho com uma quitanda mineira. Não tem um espaço melhor para trocas, para encontros, para parcerias e para conhecer mais uns dos outros. É um networking. Sim. E também um espaço de encontro de almas. Maravilhoso. Que às vezes vira até grupo de WhatsApp e passa a formar aí o que a Bela sempre fala muito bem, que é a comunidade. Então, a nossa comunidade de canecos e canecas é sempre incrível. Queria muito te agradecer. Volta mais, a gente vai marcar outros podcasts. E quem quiser, continua comigo no Coisas de Mineiro. Eu sou Isabela Lapa para Alvorada FM.